pessoal, na aula de hoje nós estudaremos alguns teoremas matemáticos que são muito úteis em termodinâmica, principalmente no estudo das propriedades termodinâmicas e das relações entre elas, tá bom? Então hoje a gente vai abordar esse tópico. Então vamos lá, teoremas matemáticos. Teoremas matemáticos. A gente vai começar da seguinte forma. Suponha que existe a seguinte função. Vamos chamar a função f de três variáveis x, y e z igual a zero. Então vamos supor que existe essa função aí. Certo? Supondo que essa função das três variáveis x, y e z existe, né? E isso igual a zero, a gente pode fazer a seguinte coisa. Podemos pensar em x como função de y e z. Tá certo? Então temos o seguinte. Então, x pode ser considerado como função de y e z, certo? Tal que a gente vai poder escrever o seguinte, que dx, a diferencial dx, vai poder ser escrito como dx dy com z constante dy mais dx dz com y constante dz, chamar isso aqui de equação 2. Certo? Também, tá? Essa é uma forma, tá? De imaginar. Se a gente imagina x como função de y e z, a gente pode escrever isso aqui. Se por outro lado a gente considera y como função de x e z, a gente pode escrever uma equação singular. Tá certo? Vamos fazer isso aqui. Se considerarmos, né, por outro lado, considerando y como função de x e z, você vai poder escrever dy igual a dy dx, mesma coisa, né? Com z constante, dx mais dy dz com x constante dz. Tá bom? Equação 3. Então, substituindo a equação 3 na equação 2, o que a gente tem? Tá? Então, o início dessa aula realmente vai ser muita matemática, né? A gente quer provar alguns resultados aqui, alguns teoremas envolvendo essas taxas, tá certo? Substituindo três em 2, temos. Então, quero substituir 3 em 2, né? 3 é o resultado para dy, então a gente vai substituir esse resultado de dy aqui, ó. Certo? Então, a gente vai obter a seguinte coisa, que dx vai ser igual a dx dy, tá bom? Com z constante. Aí no lugar de dy a gente bota o resultado da equação 3, tá
certo? Então multiplica aqui dy dx com z constante dx mais dy dz com x constante dz, certo? Isso tudo multiplicando, né? Aliás, isso aí fechou, né? Falta outra parte, né? Falta essa outra parte aqui. Desculpa, essa parte aqui, né? A gente eliminou esse termo aqui, falta só escrever o resto. A gente vai repetir aqui, mais dx dz, um y constante dz. Pronto, aí fechou. E a gente vai desenvolver esse resultado aqui, tá certo? Mas espero que fique claro, né? Dx é esse dx aqui, dx dy está aqui, dy é o resultado dessa equação aqui que a gente botou entre colchetes, mais o restante, que é o que a gente tem aqui. Então não tem nada demais, tá bom? Então isso daqui a gente pode ajeitar, tá certo? E escrever assim, ó, que dx vai ser igual a dx dy com z constante, dy dx com z constante, dx mais dx dy com z constante, dy dz com x constante, mais dx dz com y constante dz. Nada demais, né? Só foi agrupar o termo dz, tá certo? Então esse termo aqui a gente separou, esse produtozinho aqui é esse produto, tá certo? Vezes dx. E a parte do dz a gente agrupou, ficou dx dy vezes dy dz, tá aqui esse termo, mais o produto desse, aliás, esse sozinho, né? Esse fica sozinho aqui, mais dx dz com y constante. Pronto, então tá tudo certinho, só fez agrupar os termos. Eu vou chamar essa equação aqui de equação número 4, tá bom? Então a gente encontra esse resultado aí. Por enquanto a gente está só fazendo uma brincadeira com essas taxas, tá certo? Vou apagar aqui, a gente abre no espaço, tá? Bom, o que a gente tem agora é o seguinte: dessas três variáveis x, y e z, certo? A gente tem duas que são independentes, tá? Quando a gente escreve y em função de x e z, ou x em função de y e z, a gente tem duas variáveis independentes. Só duas são independentes, tá bom? Então, considerando que as variáveis independentes, nesse caso, seriam x e z, a gente pode fazer a seguinte coisa, tá? Então, considerando x e z como as variáveis independentes, a gente tem o seguinte, ó. Se dz for igual a 0 e dx for diferente de 0, o que é que dá? Ó, são variáveis independentes. Eu posso variar x independente de z e variar z independente de x. Pensando dessa forma, olhando para essa equação número 4, caso eu faça dz igual a 0, esse termo todinho vai embora, fica só dx igual a esse primeiro termo aqui. Certo? Se dx é igual a esse primeiro termo aqui que multiplica dx, esse termo aqui, esse produto dessas duas taxas aqui, vai ser igual a 1. Tá certo?
Então a gente tem que esse termo aqui, esse produtinho vai ser igual a 1, fica só essa igualdade aqui, esse termo não considera. Então vai ficar que dx dy, um z constante, vezes dy dx, um z constante, fica igual a 1. Tá certo? Isso nos dá que dx dy, tá? Um z constante vai ficar igual a 1 dividido por dy dx, um z constante, né? A gente só passou dividindo aqui esse termo, tá certo? Só passou dividindo esse termo. Essa daqui vai ficar sendo a nossa equação de número 5. Tá bom? Bom, então esse é o resultado. Esse é um resultado interessante. Tá certo? Eventualmente a gente vai precisar de resultados como esse aqui da equação 5 para trabalhar com as propriedades termodinâmicas, que envolvem taxas de variação de coordenadas termodinâmicas, tá certo? Bom, a gente vai ainda derivar uma porção de resultados similares a isso aí, tá? Mas esse foi o caso em que dz igual a 0 e dx diferente de 0. A gente poderia ter feito o contrário, né? dz diferente de 0 e dx igual a 0. Vamos fazer isso agora? Então, se dx igual a 0, dx igual a 0 e dz diferente de 0, temos. Então vamos fazer essa análise agora, tá certo? Agora se a gente faz dx igual a 0, esse termo vai embora, tá bom? E a gente fica com um dz diferente de 0, tá? Então, a única forma de ter dx igual a uma coisa vezes dz, que é diferente de 0, é se essa coisa aqui for 0, né? Não tem outro jeito. Não tem como ter dx igual a dz vezes alguma coisa diferente de 0. Então, o que está aqui entre colchetes tem que ser nulo. Então, a gente conclui que dx, né? Desculpa, dx dy, um z constante, dy dz com x constante, mais dx dz com y constante, isso fica sendo igual a 0. Tá bom? Vou apagar aqui, tá? Esse lado, já vai ganhando espaço. E aí a gente conclui outra coisa, né? Outro resultado que eventualmente a gente pode utilizar ao longo desse curso, tá certo? São resultados matemáticos importantes para o estudo de termodinâmica. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que... lembrando que isso aqui é somente aquele colchete ali da equação 4 igual a 0, tá? Então a gente vai ter agora aqui dx dy com z constante, que é isso aqui, vezes dy dz com x constante vai ser igual a menos dx dz com y constante. Tá? Essa é a nossa equação de número 6. Certo? E podemos fazer também, né? Rearranjar isso daqui e botar assim.
Ou de outra forma, né? Ou de outra forma, dx dy com z constante, dy dz com x constante vezes dz dx com y constante igual a menos 1, tá certo? Só fiz multiplicar essa equação aqui dos dois lados por esse termo aqui, ó, dz dx com y constante. Multiplicando os dois lados aqui vai ficar menos 1, esse termo fica do lado de cá, tá certo? Então simplesmente isso. Essa fica sendo a nossa equação certa. Pronto, então um conjunto de resultados interessantes aí que foram derivados, tá certo? A partir de uma brincadeira que a gente fez aí, só considerando uma determinada variável que é dada como função de outras duas, tá certo? Então agora vamos começar a pensar, isso aqui eu não defini nada, né? Não defini quem era x, quem era y, quem era z, são variáveis, tá? Reais. E agora, para a gente começar a pensar nesses resultados matemáticos do ponto de vista de termodinâmica, vamos começar a entender essas variáveis como coordenadas termodinâmicas. Por exemplo, as coordenadas termodinâmicas de um sistema hidrostático, que são pressão, volume e temperatura, P, V e T. Tá certo? Vamos fazer isso agora e ver o que é que acontece. Então, no caso de um sistema PVT, a equação 6 nos diz que vou logo apagar aqui, tá certo? Para a gente ir ganhando espaço. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A variável x eu vou pensar como sendo P, a variável y eu vou pensar como sendo V, e a variável z eu vou pensar como sendo T, tá? X é pressão, y é volume e z é temperatura. Então vai ficar assim, ó, dp, dv, com T constante, vezes dv, dt, com P constante, vai ser igual a menos dp, dt, com V constante, certo? Equação 8. Olha, acho que vocês entendem que está tudo bem pensar dessa forma, porque no estudo dos sistemas hidrostáticos a gente vê que a gente caracteriza o sistema com essas coordenadas termodinâmicas, P, V e T, e duas delas são independentes, ou seja, você pode expressar P como função de V e T, V como função de P e T, e T como função de P e V. Ou seja, você tem três variáveis onde duas são independentes entre si, tá certo? Quaisquer dessas, qualquer par dessas três coordenadas são independentes entre si, então é exatamente o caso que a gente está tratando aqui. Então a gente pode, de fato, escrever isso daqui, tá bom? E agora vamos começar a pensar um pouco em física, voltar a pensar um pouco em física para a gente ver o que de interessante a gente pode tirar a partir dessas coisas, tá certo? Vamos lembrar aqui que a gente viu na aula passada sobre como a gente definiu o conceito de dilatação térmica. Tá? Então, a dilatação térmica beta e a compressibilidade isotérmica foi outro conceito que a gente definiu. Compressibilidade
isotérmica, que a gente chamou de capa, foram definidos como, só na aula passada, é só voltar lá que vocês veem, foram definidas como beta igual a 1 sobre V, dV dt com P constante, foi assim que a gente definiu, e kappa era igual a 1 sobre V, dV dP com T constante. Certo? Não vou nem dar nem número para essas equações, que isso a gente viu na aula passada. Certo? Só lembrando aí desses conceitos. Só lembrando que esse aqui tem a ver com o quanto que o sistema, né, que o material dilata, né, aumenta, muda seu volume quando você mexe na temperatura dele, né, varia a temperatura dele, mantendo a pressão constante, certo? Essa é a dilatação térmica, e a compressibilidade isotérmica tem a ver com o fato de como que o material tem o seu volume variado quando a gente modifica a pressão aplicada sobre ele, mantendo a temperatura constante. Essa seria a compressibilidade isotérmica. Tá? Isso tudo a gente comentou na aula passada. Então, tendo essas expressões aqui para essas duas propriedades termodinâmicas, e levando em conta esses teoremas matemáticos que a gente está derivando aqui, o que é que a gente pode dizer? Então, dessa forma, temos, eu vou apagar aqui, certo? Para a gente fazer os cálculos. Então, dessa forma a gente tem o seguinte, ó, se a gente calcula quem é beta sobre kappa, isso vai dar o quê? Isso vai dar, ó, 1 sobre V, que multiplica dV dt com P constante, dividido por 1 sobre V, que menos, né? Opa, faltou um menos, tá? Desculpem aqui, ó. Eu esqueci de um sinal de menos, pessoal, aqui, ó. A compressibilidade ela foi definida com esse sinal de menos aí. Na aula passada eu até justifiquei por que tem esse menos aí, tá? Perdão. Então, menos 1 sobre V, dV dP, um T constante. Fica assim. Que é igual, né? Esse 1 sobre V vai cortar, vai cancelar com esse 1 sobre V. Isso aqui vai ficar igual a menos dV dt com P constante, dP dV com T constante. Certo? Então, cancelou 1 sobre V. Esse termo manteve, esse daqui é fica a inversão da taxa, né? Fica dP dV com T constante. Essa fica sendo a nossa equação de número 9. Certo? Fica sendo a equação de número 9. Ou melhor, eu acho que eu vou. Não vou numerar essa não, vou numerar a próxima, tá certo? Quando eu vou desenvolver isso aqui, então eu vou numerar a próxima. Então, isso nos dá que beta, ou melhor, dP dt com V constante, certo? Vai ficar sendo igual a beta sobre kappa. O que é que a gente utilizou, né? Olha, a gente utilizou isso aqui, ó, o resultado da equação 8, tá certo? Ó? A gente desenvolveu quem é beta sobre kappa, encontrou esse produto aqui, ó, dV dt, que é o que a gente tem aqui, ó, dV dt com T constante, certo?
e dPdV com T constante. Ó, dPdV com T constante. Esse produto aqui é exatamente esse produto aqui. Certo? Aí, isso dá igual a menos dP dt com V constante, que é o que a gente tem lá, o sinal de menos vai cancelar. Então, foi por isso que a gente pôde escrever isso aqui. Tá certo? Então, essa taxa aqui, né? Taxa de variação da pressão em função da temperatura com volume constante é igual à razão entre a dilatação térmica e a compressibilidade isotérmica. Esse resultado aqui a gente vai dar o número 9 para ele. Tá bom? Então, vocês veem que já começou a ver a utilidade, né, dos teoremas, né? Uma taxa que a gente ainda não falou nela, mas se a gente conhecer quem são essas duas propriedades do material, a gente conhece de graça, né, essa taxa. Ou seja, se eu mantiver o objeto, né, a minha substância no volume constante, né, variar a temperatura, qual vai ser a resposta da pressão? Como que a pressão vai variar? Certo? Eu não preciso fazer o experimento para isso. Se eu conhecer já beta e kappa, eu já tenho de graça quem é esse resultado aí, que taxa é aquela ali, dP dt com V constante. Então vejam que resultado interessante. Tá bom? Então, dessa forma, o que é que a gente pode fazer mais? Dessa forma, temos assim, a gente pode escrever o seguinte: a gente sabe que dP pode ser escrito como dP dt com V constante dt mais dP dV com T constante dV. Certo? Isso nos dá o seguinte: implica que, olha, dP dt com V constante é esse valor aqui, então isso é beta sobre kappa. Esse coeficiente aqui é beta sobre kappa. Então você tem que dP vai ser igual a beta sobre kappa, tá certo? Beta sobre kappa vezes dt mais, a gente tem dPdV com T constante. A gente tem isso em algum lugar? Não é que a gente tem isso aqui em algum lugar? Né? Na definição, né? Deixa eu ver aqui. Na definição do kappa, tá certo? A gente pode extrair quem é dPdV com T constante, tá certo? Vamos fazer isso, ó. Aqui a gente pode fazer o seguinte: dessa definição do kappa, a gente pode encontrar o seguinte, que dPdV com T constante, que é o inverso disso aqui, tá certo? Ele vai ser igual, tá? É como se eu estivesse botando essa taxa aqui para baixo, que 1 sobre ela, isso vai ficar igual a menos 1 sobre kappa V, tá certo? Eu botei o kappa aqui para baixo, vai ficar menos 1 sobre kappa V, e essa taxa vai ficar 1 sobre ela, ou eu posso inverter, vai ficar dP dV, o inverso dela, né? dP dV com T constante. Então, essa taxa aqui é menos 1 sobre kappa V. Então, eu posso reescrever isso aqui, ao invés do mais eu vou botar menos, tá? Menos 1 sobre kappa V dV. Tá certo? Equação 10. Equação de número 10. Vou apagar esse lado. Bom, se essa é a equação 10,
a gente pode escrever o seguinte, ó. Esse é o caso que a gente está expressando P como função de T e V, tá certo? E obviamente temperatura e volume são variáveis independentes. Eu posso mexer na temperatura independentemente do volume e vice-versa, tá certo? Se eu penso numa situação, né, tomando considerando aquela equação do número 10 e considerando a situação em que eu tenho um processo a volume constante, esse termo eu não preciso me preocupar com ele, tá certo? Se eu tenho uma transformação a volume constante, então a pressão vai variar com a temperatura a partir dessa equação aqui, ó. É uma relação, né, dada por esse coeficiente aqui, beta sobre kappa, tá bom? Obviamente, beta e kappa são propriedades termodinâmicas que dependem da temperatura, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, da compressibilidade isotérmica do material, certo? Eu não posso atribuir somente um valor para aquele material, depende da temperatura, tá certo? Depende é a temperatura constante, mas eu poderia manter 100 graus Celsius constante, eu poderia manter menos 70 graus Celsius constante, e um material, por exemplo, como cobre ou mercúrio, não vai apresentar a mesma compressibilidade isotérmica a essas duas temperaturas tão diferentes. Então, e mesma coisa para a dilatação térmica, tá certo? Então, são propriedades que dependem das coordenadas termodinâmicas. No caso aí, eu estou chamando a atenção que depende da temperatura. Agora, para temperaturas muito próximas umas das outras, essas propriedades não devem variar tanto, tá certo? A gente vai analisar um caso desse aí. Mas, enfim, considerando uma transformação a volume constante, o que é que a gente pode dizer? No caso de volume constante, temos, o que é que a gente tem quando o volume é constante? A gente vai ter dP, simplesmente, né? dP igual a beta sobre kappa dt, certo? Equação 11. Que nos dá o seguinte, ó, a gente pode integrar essa equação e vai obter o seguinte: P, pressão final menos pressão inicial, vai ser igual a uma integral de uma temperatura inicial até uma temperatura final, beta sobre kappa dt, certo? Equação 12. Tá bom? Então a gente tem esse resultado aí. Que aí é o que eu falei para vocês. Se eu considerar um intervalo de integração aqui de TI até TF, ou seja, uma transformação termodinâmica em que a temperatura varia muito pouco, eu posso considerar as duas propriedades, beta e kappa, como aproximadamente constantes e tirar da integral. Agora, se for um intervalo de integração muito grande, eu não posso fazer isso, tá certo? Mas, considerando um pequeno intervalo de temperatura, a gente pode escrever a seguinte coisa, né? Considerando uma transformação com delta T pequeno, né? Delta T é TF menos TI, né? Pequeno, temos, ou seja, se o intervalo de integração for pequeno, essas duas propriedades termodinâmicas não devem variar tanto nesse pequeno intervalo de temperatura, de modo que eu posso retirar esse quociente aqui da operação de integração, tá certo? Então vai ficar que PF menos PI vai ser igual a beta sobre kappa, que multiplica TF
menos TI, tá certo? Porque aí vai ficar somente a integral de dt, tá certo? Ótimo. Então, a gente vai analisar uma situação interessante envolvendo esse resultado aí, certo? A gente vai considerar uma situação interessante envolvendo esse resultado. Eu vou dar o número 13 para essa equação. Tá? Bom, a gente fez uma série, né, desenvolveu uma série de teoremas matemáticos, né, inicialmente, depois envolvendo 3 variáveis, sendo duas delas, né, quaisquer duas, independentes entre si. Depois começou a pensar no caso em que essas variáveis poderiam ser pressão, volume e temperatura, que é um caso importantíssimo em termodinâmica, como a gente já sabe. E a gente derivou um conjunto de relações envolvendo temperatura, pressão e volume. E focando no caso em que eu tenha uma transformação a volume constante, certo? A gente obteve isso daqui. Isso é uma coisa verdadeira para transformações a um volume constante. E se além do volume constante, eu considerar que a variação da temperatura foi muito pequena, de modo que as propriedades beta e kappa podem ser consideradas como constantes, então eu posso escrever esse resultado aqui da equação 13. Ou seja, uma relação linear envolvendo variação de pressão e variação de temperatura. Tá certo? Então vamos analisar a situação física, né, que essa equação 13 se adequa na descrição. Tá certo? Vamos fazer isso agora. Então eu vou ler para vocês uma situação bem interessante que o livro comenta. Né? Então ele fala o seguinte: considere o exemplo, tá? Considere o exemplo de uma massa de mercúrio a pressão atmosférica e uma temperatura de 15 graus Celsius. Então tem uma porção aí, né, uma amostra de mercúrio mantida a pressão atmosférica e com a temperatura de 15 graus Celsius. E eu estou mantendo essa amostra de mercúrio com volume constante. Então eu tenho um recipiente que eu confinei esse mercúrio, tá? De modo que esse mercúrio ele ocupa todo esse volume disponível, não tem nenhum volume extra. Esse mercúrio está ocupando todo o meu recipiente e a pressão que está sendo exercida nesse mercúrio é de 1 atm, que é a pressão atmosférica, e eu sei que esse mercúrio está na temperatura de 15 graus Celsius. Essa é a situação. Se a temperatura é elevada a 25 graus Celsius, ou seja, você aquece essa amostra de mercúrio para a temperatura subir para 25 graus Celsius, qual é a pressão final? Essa é uma pergunta interessante, né? A gente vai conseguir resolver com base nessa equação 13. Para isso é dado quais são a dilatação térmica e a compressibilidade isotérmica do mercúrio. Tá certo? E tendo em vista também que essas duas propriedades elas variam muito pouco. A gente pode considerar como constante nesse intervalo de 15 graus Celsius a 25 graus Celsius, tá certo? Então, a situação é que a gente tem um recipiente, né? A situação inicial é que a gente tem um recipiente, certo? Contendo mercúrio, tá? Ocupando todo o volume aqui, tá? Certo? Mercúrio líquido, obviamente. Então, inicialmente, você tem a temperatura inicial igual a 15 graus Celsius. Certo? E a pressão aqui, pressão inicial, ela é 1 atm. Tá? Você confinou esse mercúrio dentro dessa caixa, dentro desse recipiente, de modo que
que está sendo aplicado sobre essa amostra a pressão de 1 atm, tá bom? Tá certo, então, e no final, o que é que você tem? No final você vai ter a mesma amostra de mercúrio, no mesmo volume, foi o que eu falei, esse recipiente ele é resistente o suficiente para não deixar esse mercúrio se expandir. Você vai aquecer, ele deveria dilatar se ele estivesse livre de pressão, tá? Livre de confinamento, mas a caixa é feita de um material bastante resistente que vai garantir que não vai deixar esse mercúrio variar de volume, tá certo? Então o volume vai ser mantido constante, seguindo os preceitos dessa derivação aqui, que foi o que a gente fez, né? Essa equação aqui a gente viu que é válida para o caso em que o volume é mantido constante. Então você permanece com o mesmo volume, tá certo? Eu vou até desenhar com cuidado aqui para mostrar, tentando ilustrar que o volume é o mesmo, tá certo? Então, se você quiser, você pode até falar volume inicial igual a V, tá certo? No final, você vai ter a temperatura final igual a 25 graus Celsius, a pressão final é o que o problema deseja saber, é a pergunta que se faz, qual vai ser a pressão final, se você quer garantir que o volume final vai ser igual ao volume inicial, que é igual a V, certo? Então essa é a situação inicial, 15 graus Celsius, você aquece, né? Faz com que a temperatura se eleve a 25 graus Celsius, garante que o volume não tenha mudado. Então a pergunta é, que pressão esse recipiente tem que exercer na amostra de mercúrio para garantir que o volume vai ser o mesmo? Tá? A tendência é que essa amostra de mercúrio ele dilate, ele aumente de volume, é o que a gente vê nos termômetros, né? Mas se você confinou essa amostra de modo que o volume não variou, é porque esse recipiente vai ter que exercer uma pressão maior, é o que a lógica diz, para garantir que o volume tenha ficado inalterado, certo? Bom, para isso foram dadas as informações que nesse intervalo de temperatura aqui, tá certo? A gente tem que beta para o mercúrio é igual a 1,81 vezes 10 a menos 4 Kelvin a menos 1, lembrando que Kelvin a menos 1 é a unidade de beta, e kappa para o mercúrio. Esses são resultados experimentais, tá? É dado 4,01 vezes 10 a menos 11 Pascal a menos 1. Lembrando que Pascal a menos 1 é a unidade de kappa. Certo? Bom, pessoal, então ficou tranquilo, né? É só um exemplo para a gente, do ponto de vista de matemática, não tem o que fazer esse exercício, nesse problema, mas é um exercício interessante para a gente refletir sobre ele, refletir sobre a fenomenologia envolvida nele, tá certo? Então, se quer saber quem é a pressão final, não tem mais o que fazer, né? Você vai utilizar essa equação 13, né? Foi fornecida a pressão inicial, beta e kappa foram dados, temperatura final e temperatura inicial foram dados, não tem mais o que fazer. O volume é constante, de modo que você pode, de fato, utilizar essa equação. O intervalo de temperatura, que é de 10 graus centígrados, é pequeno o suficiente para que você consiga usar essa equação para resolver o problema. Então, substituindo todos esses valores aqui, o que você encontra no final é que a pressão final vai ser dada por 452 atm. Olha que pressão absurda, né? Uma pressão mais de 450 vezes maior que a pressão atmosférica. O recipiente vai ter que exercer essa pressão para conseguir manter o volume dessa amostra de mercúrio constante com o aumento dessa temperatura.
tá certo? Então, tem que ser um material extremamente resistente, um material metálico extremamente rígido para garantir que esse volume aí não vai ser variado, vai conseguir manter confinada essa amostra de mercúrio a volume constante, tá certo? Então, é um exemplo interessante também do ponto de vista numérico, né, para a gente ter noção, dos números envolvidos em certas grandezas, tá certo? Então, obviamente, se você quiser fazer um experimento com esse, você não vai botar mercúrio num recipiente de vidro ou de plástico que ele vai arrebentar tudo. Esses recipientes não vão conseguir nem de longe aí exercer uma pressão tão absurda quanto essa aqui, certo? Ok, então, dado esse exemplo aí, tá? Eu espero que tenha ficado razoavelmente clara a importância daqueles teoremas matemáticos envolvendo as taxas das grandezas, as taxas de variação das coordenadas termodinâmicas, tá bom? E nessa aula, no finalzinho dessa aula, agora, a partir de agora e na próxima aula, a gente vai começar a estudar alguns tipos de sistemas termodinâmicos diferentes do sistema PVT, desses sistemas hidrostáticos, tá certo? Então, nessa aula e na próxima aula, a gente vai começar a estudar alguns outros tipos de sistemas termodinâmicos, tá bom? Então, eu vou apagar tudo para a gente se iniciar nessa nova etapa. Mas, claro, tudo isso que a gente aprendeu aqui vai ser utilizado, tá bom? Inclusive, a gente vai continuar utilizando os resultados que a gente tem visto hoje, tá certo? Então, vamos lá. Apagar tudo aqui. Apesar de não ser muito comum comentar, mas existe uma série de sistemas termodinâmicos interessantes também de serem estudados. É o que a gente vai ver a partir de agora. Geralmente, quando se fala em termodinâmica, você só imagina um recipiente contendo um gás, ou no máximo um líquido, com um pistão móvel, né? Se aquece, etc. Mas existem outros sistemas termodinâmicos também muito importantes e que vale a pena a gente abordar. Bom, o sistema que a gente vai estudar agora é o chamado fio esticado. Bom, o fio esticado como a palavra já diz, é um objeto fino, né, e longo, e que a gente vai estudar a física desse sistema do ponto de vista de termodinâmica, tá certo? Então, por exemplo, pode ser um cabo como esse aqui, ó, tá? Um fio, né, esticado, tá? Esse aqui não tem muita, não dilata muito, não estica muito, mas você pode tensionar, né? Então você tem variáveis importantes aqui no estudo de um fio como esse aqui, tá? Você tem o comprimento do fio, você tem a tensão que você exerce sobre o fio e, menos comumente, mas a temperatura do fio também é importante e se relaciona bastante com essas duas outras grandezas, né? A tensão e o comprimento do fio. Então, basicamente é esse tipo de coisa que a gente vai abordar aqui. Do ponto de vista de termodinâmica, do ponto de vista termodinâmico, um fio esticado, e o material do fio pode ser os mais variados, pode ser metálico, pode ser borracha,
plástico, etc. Não temos restrições em relação a isso, tá certo? Então, do ponto de vista termodinâmico, um fio esticado é caracterizado por você tem a tensão no fio, né, tal, tensão no fio, né, tem a ver com a força que você força externa exercida sobre ele, né, para mantê-lo esticado. Você tem L, comprimento do fio, certo? E além disso você tem a temperatura T, certo? Temperatura. Claro, se é termodinâmica tem que envolver temperatura, não tem jeito. Tá? Temperatura é a grandeza que eu diria que está onipresente aí. No estudo de termodinâmica você pode você estuda diferentes sistemas, mas claro, você quer associar as propriedades desse sistema com a temperatura. Então, não poderia ser diferente nesse caso. Então essas são as três grandezas, tal, L e T, que caracterizam o fio esticado. Se no caso do sistema hidrostático é PVT, pressão, volume e temperatura, aqui é tensão, comprimento e temperatura. Três variáveis, duas independentes entre si. Né? Quaisquer duas independentes aí entre si. Tá certo? Ou seja, todos aqueles teoremas que a gente viu aqui também poderiam ser aplicados com relação a essas três coordenadas termodinâmicas. Então, essas são as coordenadas termodinâmicas para o fio esticado. Tá bom? Ok, então, ao contrário dos gases ideais, né, que você tem uma equação de estado envolvendo as três coordenadas termodinâmicas, pressão, volume e temperatura, tá? E até o caso da equação de Van der Waals, que a gente viu na aula passada, que também é uma equação de estado envolvendo pressão, volume e temperatura. Para o caso, interessantemente, para o caso do fio esticado, você não tem, né, ninguém conseguiu ainda encontrar, né, não tem, acho que é demais, ninguém conseguiu equacionar uma equação de estado que envolvesse essas três coordenadas ao mesmo tempo. Você tem como relacionar duas a duas, acha o comportamento de duas delas, mas uma equação envolvendo as três, escrita em termos de funções elementares, não foi possível ainda, tá certo? Mas, por exemplo, uma equação envolvendo a tensão e o comprimento do fio se conhece há muito tempo, né? Por exemplo, a lei de Hooke, né? Que para um sistema, para uma mola, mas poderia servir para um fio, né, que estica também. Você pode pensar numa mola como um fio que estica, tá certo? Um fio de borracha, por exemplo. Então, nesse caso, o que é que a gente tem? Para o caso em que relacionamos tal e L, você vai ter tal igual a menos K, menos K, né? E a constante elástica. Vou usar K, não, vou usar K minúsculo. L menos L, zero, tá certo? Acho que essa é a equação número 11, né? A gente parou na 10, essa vai ser a número 11. Então você tem a famosa lei de Hooke. Tá? Nesse caso aqui, tal não é o módulo da tensão, não. Seria a projeção da tensão, tá certo? Pode ser positiva ou negativa. Então, se você quiser, pode até botar um tal X aqui, que é a projeção dessa tensão aí ao longo
um eixo que orientado ao longo do fio, né? O eixo X, se você quiser, certo? Então, onde L0 é o comprimento do fio relaxado, né? Certo? Então, se você aumenta, você estica esse fio, você vai ter que exercer uma tensão para que mantenha esse comprimento maior do que o comprimento de relaxamento do fio. A lei de Hooke, como todo mundo já conhece. Tá certo? Certo. E IK é a constante elástica, né? IK é a constante elástica. Pronto. É isso. Ok, então, obviamente essa equação não envolve a temperatura, né? Não envolve a temperatura. Se envolvesse, teria que ser bastante complicado. Você não tem o que eu falei, não tem uma equação de estado envolvendo tal, L e T, mas você tem uma equação bastante conhecida há séculos aí, que é a lei de Hooke, que envolve a tensão com o comprimento do fio. Tá ótimo. Então, o que mais que a gente tem? Então, nesse caso, a gente pode começar a estudar um pouco esse problema e derivar algumas propriedades termodinâmicas para esse caso do fio esticado. A exemplo do que a gente fez com o sistema hidrostático, né? A gente definiu que era dilatação térmica, definiu que era compressibilidade isotérmica, então a gente vai começar a definir propriedades termodinâmicas associadas ao fio esticado, tá bom? Para isso a gente vai fazer um estudo similar ao que a gente fez do sistema PVT, tá certo? Neste caso temos a gente pode escrever uma diferencial de comprimento como sendo dl dt com tal constante dt mais dl de tal com t constante d tal, certo? Equação 12. Onde aqui está, acho que está óbvio, né? Taxa de variação do comprimento em função da temperatura, com a tensão sendo mantida constante, e aqui taxa de variação do comprimento em relação a uma variação de tensão com a temperatura sendo mantida constante. Tá bom? Podemos definir a expansividade linear, como alfa igual a 1 sobre L dl dt com tal constante. Essa é a nossa equação 13, certo? Essa é a nossa equação 13. Tá? Bom, deixa eu apagar logo aqui para eu comentar o porquê dessa definição aí de expansividade, tá certo? Então vamos lá. Bom, essa relação aqui é o seguinte, ó, a expansividade é o análogo da dilatação térmica, né? Lá a gente tem uma variação de volume por conta
de uma alteração causada na temperatura. Aqui você tem um objeto que você pode considerar unidimensional, tá certo? Você pode considerar unidimensional, que é o fio esticado, e você está analisando aqui com a expansividade linear, o fato de, se você mantém a tensão desse fio constante, ou seja, você está exercendo uma certa força para manter esse fio esticado e não varia essa força que você está aplicando, e isso significa manter a tensão constante, e você está variando a temperatura, você aquece ou resfria esse seu fio, e você vai observar o que está acontecendo com o comprimento dele, tá certo? Se ele vai esticar ou se ele vai encolher pelo fato de você ter, por exemplo, aumentado a temperatura. Tá? Obviamente, isso depende do comprimento do fio, né? Se você nota que ao aquecer o fio estica, um fio muito longo, se você aquecer, vai esticar muito mais. Então, se você quer uma propriedade que seja exclusiva do material, o interessante é que você elimine essa dependência do comprimento, por isso que você atribui multiplica por esse fator 1 sobre o comprimento aqui. Aí você fica de fato com uma propriedade do material, tá certo? Então, essa expansividade é um análogo da dilatação térmica para o caso do sistema PVT. De novo, tem a ver com o quanto de comprimento que esse fio varia, tendo em vista que você manteve a tensão dele constante e causou uma alteração na temperatura. Certo? A título de informação, o que a gente tem é que, em geral, a expansividade alfa ela é positiva para metais e é negativa para fios de borracha. Ou seja, para um fio de metal, se você aquecer, você vai notar que ele vai esticar. E um fio de borracha, se você aquecer, você vai notar que ele vai encolher. Ou seja, eles têm sinal, a expansividade tem sinal contrário quando analisadas em relação a esses dois materiais, metal e borracha. Certo? Então, essa é uma propriedade interessante. Bom, e a unidade, né? A unidade de alfa é a unidade de alfa Kelvin menos 1, né? Também. Você tem comprimento por comprimento, cancela, então você vai ter o inverso da temperatura, então Kelvin menos 1. Certo? Ok. E para continuar o nosso estudo, tá certo? A gente vai definir uma outra propriedade termodinâmica associada ao fio, que é o chamado módulo de Young, certo? Não é muito conhecido na física, mas na engenharia as pessoas usam muito esse conceito para caracterizar materiais. Então, o módulo de Young ele tem a ver com a rigidez, no caso do fio, tá? Quão rígido o fio é. Então, vamos lá. Para a temperatura fixa, para uma temperatura fixa, podemos definir o módulo de Young como é um Y, tá certo? Um Y maiúsculo, que vai ser dado com comprimento, o comprimento do fio dividido por A, que é a área de secção transversal do fio, ou seja, depende da espessura dele, né, da área de secção transversal, vezes a taxa de variação da tensão em função do comprimento com a temperatura mantida constante. Equação 14. Certo? Só colocar aqui, tá? Onde A é a área de secção transversal do fio. Certo?
faz sentido que seja uma rigidez? Sim, né? Ó, você mantém o fio a uma temperatura constante, mexe no comprimento dele, ou seja, você varia, né? Faz um experimento em que você garante que você vai esticar esse fio e vai ver o quanto de tensão foi necessário para isso. Então, quanto mais tensão for necessária para variar o comprimento desse fio por um dado ΔL, né, por uma dada variação do comprimento, quanto maior essa tensão, maior o modo de Young, ou seja, maior a rigidez. Quanto mais rígido for o objeto, mais força que você vai ter que fazer para fazer com que esse fio estique de um determinado comprimento. Então, faz sentido que esse módulo de Young dependa dessa taxa, tá certo? E para que também, de novo, não dependa das propriedades geométricas do fio, você multiplica por esse quociente aqui, comprimento do fio dividido pela área de seção transversal, tá certo? Então, o módulo de Young é definido dessa forma, é a rigidez do fio, tá bom? E a título, sim, a unidade, né? A unidade de Y olha, aqui você tem uma tensão que é dada em newtons, tá certo? Aqui você tem comprimento que vai cortar com comprimento, então vai ficar uma unidade de força por unidade de área, então vai ficar newton por metro quadrado, certo? Diferente da constante elástica, né, que é newton por metro, o módulo de Young é newton por metro quadrado. Tá certo. E só a título de informação, experimentalmente o que se verifica na prática, né, é que o módulo de Young é fortemente dependente da temperatura. Ou seja, se você variar um pouco a temperatura do fio, essa rigidez dele varia bastante. Então, o módulo de Young é uma propriedade termodinâmica associada a fios fortemente dependente da temperatura, certo? Bom, e aqui só para a gente fechar a aula de hoje, tá certo? A gente tem o seguinte, ó, vou apagar aqui, para a gente fazer uma análise com base naqueles teoremas que a gente definiu no início da aula, né? Para mostrar que eles vão ser úteis aqui também no estudo do fio esticado, tá certo? Vai aqui. Então, ó, da equação que a gente viu no início da aula, equação 6, a gente tem o seguinte. Então, a partir da equação 6, a gente tem o seguinte, ó. Você vai lá, volta aí a aula e recupera a equação 6, que é uma equação envolvendo umas taxas lá, tá certo? Se a gente utiliza aquela equação lá, né, eu vou só escrever aqui quem é a equação 6 para a gente... Porque nem eu também estou lembrando qual é, mas já que não precisa vocês voltarem, tá certo? Então a equação 6 era essa daqui, só para lembrar. Era dx, dy, um z constante, dy, dz, um x constante, vai ser igual a menos dx dz com y constante, certo? Essa que era a equação 6 que a gente derivou no início da aula. Bom, então a gente vai utilizar esse resultado aí para esse caso do fio esticado e a gente vai poder escrever a seguinte coisa. Vou escrever logo e a gente compara. A gente vai poder escrever que d tal, dt, né? Com L constante, vai poder escrever como sendo igual a menos d tal, dl, um t constante, vezes dl dt
tal constante. Certo? Equação 14. Bom, nesse caso aí a gente está fazendo x igual a tal, y igual a t e L igual a z, né? Tá certo? Então, opa, desculpa, tá errado. X igual a tal, y igual a L e z igual a t. Acho que foi isso, né? Então você fica realmente com essa expressão aí, tá certo? Exatamente, então vai dar exatamente isso daí. Se você faz essa identificação, x como sendo tal, y como sendo L e z como sendo t, você consegue escrever essa equação 14 com base nesse teoremazinho aqui que a gente derivou no início da aula. Então, consequentemente, o que é que a gente tem? A gente vai ter que d tal, dt, um L constante vai ser igual a menos, vamos ver se dá para a gente ver isso aqui, ó. Vai ser alfa, né? Vai ser alfa vezes A vezes Y. Porque, ó, alfa é isso aqui, ó. Alfa é 1 sobre L, né? Só para deixar claro, tá? Ó. Seria o quê? Ó? Quem é isso aqui? Seria menos alfa da equação 13 é 1 sobre L, dl dt com tal constante, né? Vezes a área, vezes y, que é módulo de Young, né? L sobre A, d tal dl com t constante, certo? O A, aí você corta, né? Ó. Você vai cancelar as áreas, né? A corta com A, L corta com L, então você vai ter de fato isso aqui, ó, menos d tal dl com t constante, dl dt com tal constante. Então, realmente isso aqui é verdadeiro, tá certo? Então, você tem, ó, tá provado, tá? Então, só apagar aqui. Então, realmente, a gente pode escrever, né, a exemplo do que a gente viu. Para o caso do fio esticado, se a gente conhece a área de secção transversal dele, você conhece a expansividade linear dele e conhece o módulo de Young, então, de graça, você tem quem é essa taxa de variação da tensão em função da temperatura com o comprimento sendo mantido constante. Então, você não precisa refazer o experimento, fazer um outro experimento para descobrir isso aqui. Se você já conhece essas propriedades aqui, você já tem esse resultado de graça. Tá certo? Então, mais uma forma da gente ver a importância desses teoremas matemáticos do ponto de vista de termodinâmica. Tá bom? Bom, e sobre essa equação aí, o que é que a gente pode dizer? Que a mudança na tensão, né, em função do aumento, se você aumenta a temperatura do fio, a mudança na tensão terá o sinal oposto ao da expansividade. Tá certo? Então, ó, o que ela está dizendo é o seguinte: se você aumenta a temperatura, a tensão para isso vai aumentar se a expansividade ela for negativa. Porque aí vai estar. Porque isso aqui é uma coisa positiva, o módulo de Young é uma coisa positiva, tá certo? Esqueci de comentar, o módulo de Young ele é uma coisa positiva. Tá? Se você aumenta o comprimento do objeto a uma temperatura constante, você precisa de mais tensão para isso, então o módulo de Young é uma propriedade positiva. Então, A é positivo, Y é positivo, tá? Alfa pode ser positivo ou negativo. Se alfa for positivo, esse aqui é um número negativo, ou seja, isso indica que a tensão ela diminui com o aumento da temperatura. E se a expansividade for positiva, que é o caso dos metais, tá? Então
se você aumenta a temperatura, a tensão diminui. Você esquenta o objeto, tá? Ele tende a esticar, né? Então você não precisa tensionar, aumentar a tensão. Você pode relaxar mais que ele está aumentando, o objeto está se expandindo. Então, se você aquece para manter ele naquele comprimento ali, tá certo? Naquele comprimento fixo, você precisa de menos força, tá? Você não precisa esticar tanto. Agora, no caso de borracha, que você esquenta, o fio tende a encolher quando você aumenta a temperatura. Então você tem que, para manter o comprimento desse fio de borracha constante, você tem que aumentar a tensão. Então, do ponto de vista físico, esse é o resultado que explica, essa é a física que explica essa equação, tá? A taxa de variação da tensão em função da temperatura com o comprimento do fio mantido constante tem sinal contrário ao da expansividade linear, tendo como base que a área de secção transversal é positiva e o módulo de Young é positivo. Tá bom? Então, anotar isso daqui, que a taxa de tal dt com L constante tem sinal contrário a alfa. Tá certo? Esse que é o resultado. Bom, então, mais uma vez, mais um exemplo aí que a gente viu a importância dos teoremas matemáticos no estudo de termodinâmica, desse sistema novo que a gente está analisando aqui. Bom, pessoal, o conteúdo da aula de hoje era esse, tá? Na próxima aula a gente vai continuar estudando outros sistemas termodinâmicos, tá certo? Então, vou aguardar vocês na próxima aula.